Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações, amém? Esqueci ali, Bruno, da próxima vez você me avisa, eu fiquei de trazer o pedestral e acabei esquecendo. Me dá um toque. Mais para cima aqui, vamos lá. Me dá um toque na sexta, que sábado eu trago. Eu esqueço. Meus queridos, nós estamos com a classe bíblica, na verdade, no domingo. Então todos os domingos aqui nós tratamos de temas que diz respeito às 8 colunas que sustenta, ou seja, é a base da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então são 8 temas que nós tratamos, 28 temas, na verdade, que é a base de tudo aquilo que nós cremos. São as 28 doutrinas fundamentais da Igreja Adventista. E durante alguns dias a gente já está estudando sobre isso. Hoje nós estamos no tema 1 e nós vamos falar um pouco hoje sobre salvação. E quando falamos em salvação, vem a pergunta: o que eu devo fazer? Ou existe alguma coisa que eu possa fazer para me ser salvo? Se tem, o quê? Se eu perguntasse para você hoje, você tem plena certeza da sua salvação? Se eu perguntar assim, você está salvo hoje ou está salva hoje, o que você diria? Talvez passasse um monte de coisa na sua cabeça assim: poxa, falta eu acertar isso, falta eu fazer aquilo, quem sabe eu não fiz isso ainda. E não estou falando de conquistas, eu estou falando de ajustar a vida de acordo com a palavra de Deus. Você vai ver um texto na Bíblia, uma história, na verdade, contada lá no Velho Testamento, de Ezequias, né? Ezequias, ele recebe uma visita de um profeta, e o profeta diz assim: olha, coloca a tua vida em ordem, porque a sua doença é para a morte. E aí ele lamenta, pede alguns dias ao Senhor, e você sabe da história. Então, quem sabe você pensa assim que em Ezequias: eu preciso colocar minha vida em ordem. Você sabe que tem poucas... Essa pergunta todos talvez tenham vontade de fazer. E existe na Bíblia algumas pessoas que fez essa pergunta, mas para o próprio Jesus teve uma pessoa que fez essa pergunta. Essa pessoa chegou para Jesus, está lá em Mateus 19, versos 16 e 17. Mateus 19, 16 e 17. Essa pessoa chegou para Jesus e ele foi direto. Ele falou: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo, para herdar vida? Essa pessoa teve coragem, porque poucos que tiveram coragem de chegar e perguntar para Jesus isso. E aí, o que Jesus respondeu para esse jovem? Guarda os mandamentos. Aí, você talvez pegue esse texto e fale assim: bom, então para mim ser salvo eu preciso de guardar os mandamentos? Esse texto ele é mal compreendido, porque na verdade ali Jesus está usando. Jesus ele era especialista em fazer, na verdade, responder você com uma pergunta ou fazer você pensar. Então, quando Jesus chega no tanque de Betesda e ele pergunta para aquele paralítico: você quer ser salvo? Quer ser curado? Né? É lógico. Pergunta para o cego: o que é que tu queres que eu faça? É lógico, você queria ver. Então Jesus ele faz pergunta. E Jesus, quando ele perguntou, Jesus responde o seguinte: se você quer ser salvo, guarda os mandamentos. Aí eu pergunto: se eu guardar os mandamentos, eu serei salvo? Sim ou não? Mas Jesus falou para o jovem rico ali: se queres ser salvo, guarda os mandamentos. Qual foi a resposta do rapaz? Eu já observo. Ele perguntou: quais mandamentos? Olha que ele foi esperto. Quais mandamentos? E aí Jesus diz: honrará teu pai e tua mãe, não matarás. Ele cita os 10 mandamentos. Jesus cita os 10 mandamentos. E aí ele fala o que para Jesus? Isso aí eu já guardo desde a minha... E aí por que ele não estava salvo? Se ele guardasse os mandamentos, ele seria salvo. É para que você possa entender que mesmo aquela pessoa tendo a convicção
que guardava os mandamentos, e com certeza ele guardava. Ele era um judeu educado nos caminhos do Senhor, com certeza ele guardava os mandamentos, mas ele guardava os mandamentos por guardar, talvez por uma obrigação. E lá em João diz assim: se você me amar, guardareis os meus mandamentos. Então tinha um sentido totalmente diferente. Essa pessoa, ele guardava os mandamentos por uma condição, por causa de uma condição. Primeiro, que era uma regra judaica do povo de Deus guardar. E segundo, que muitas pessoas naquela época guardavam os mandamentos porque cria realmente que seria salvo por guardar os mandamentos. Mas aí Jesus coloca um questionamento aqui para que você possa ver que aquela pessoa, mesmo guardando o mandamento, sentia-se perdida. Então veja que os mandamentos, esse texto ele responde que você guardar os mandamentos por guardar não faz sentido nenhum. Porém, ainda existem outras coisas também, que está lá em Jó. Abre sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 25 de Jó. Eu vou só conferir aqui, mas eu acho que é capítulo 25. É isso mesmo? O verso é o 4. Jó 25, o verso 4. Olha que interessante esse verso. Bildade, né? É o nome do homem que questiona. E ele diz assim, ó: como, pois, seria justo o homem perante Deus? Ele faz um questionamento. Como seria puro aquele que é nascido de mulher? Então, esse homem aqui, ele diz que é impossível uma pessoa ser justa diante de Deus. Um homem ser justo diante de Deus. 25, verso 4. Como, pois, pode ser um homem justo diante de Deus? Como, pois, pode ser justo, nascido de mulher, ou puro, nascido de mulher, aquele nascido de mulher? Ele está dizendo o seguinte: como que eu nasci e sou pecador, eu nasci pecador, como que eu posso ser justificado diante de Deus? Como que eu posso ser puro diante de Deus? E o próprio Jesus falou assim, que não achou um justo sequer. Então existem dois tipos de justiça aqui que nós podemos. Uma pessoa, alguém já falou assim, fulano é uma pessoa justa. Já falou? Alguém já falou isso? Você viu alguém? Justa. Está falando justo no sentido de uma pessoa idônea, uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter, uma pessoa justa, que não passa ninguém para trás. Se vê uma coisa errada, ele tenta corrigir. Isso é uma pessoa justa. Agora, essa justiça, ela não serve para a salvação. Ela não dá direito à salvação. Por mais justo que eu seja, eu não vou ser salvo por essa justiça. Eu não consigo ser salvo jamais. Eu posso ser a pessoa melhor do mundo, mas eu vou ser justo, mas diante de Deus eu continuo sendo o quê? Pecador. E se existe uma coisa que não entra no céu, é pecadores. Tá? E aí você fala assim, como assim? Jesus veio chamar os pecadores, mas ele veio chamar o pecador ao arrependimento. E a Bíblia diz que todos nós, está lá em Coríntios capítulo, agora acho que é 15, 1 Coríntios 15, verso, não me recordo, 1 Coríntios 15, verso 50 ao 54, se eu não me engano, está dizendo o seguinte, que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, onde onde o corpo corrupto se revestirá da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Então nós vamos ser transformados para poder entrar no céu, porque no céu não tem como entrar pecado e nem pecador. Nós vamos continuar sendo pecador até a volta de Jesus, e quando Jesus voltar, aqueles que forem justificados pela justiça de Cristo será transformado de pecador para uma pessoa justa, de um corpo corrupto para um corpo incorrupto. E aí, diante dessa questão da salvação, quando se pergunta realmente
Você está salvo? Você começa... Primeira coisa que você... Como que eu vou estar salvo? Eu não estou nos caminhos de Deus. Eu não estou andando nos caminhos de Deus. Aí você começa a questionar algo, começa a pensar alguma coisa. Nada disso você depende para ser salvo. Nada disso. Tá? Agora, no momento que você tem um contato com a salvação, essas coisas fazem parte da sua vida. O caráter de Cristo passa a fazer parte da sua vida. E aí você vai ser transformado de dia após dia. Você vai ser transformado. O seu caráter, a sua maneira de falar, de se comportar, vai ser transformada. Até o dia que Jesus vir, e você vai ser, de uma vez por todo... Na verdade, não é nem a palavra transformado. Nós entramos... Existem 3 processos no plano da salvação para o ser humano. Primeiro é a justificação. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é justificado, tá? Você torna-se uma pessoa justificada, e aí você entra no processo de santificação. E a santificação, ela é dia após dia. E aí você, nesse processo, você tem que estar sempre vigiando, como a Bíblia diz, para quando você cair, você voltar aos pés de Cristo Jesus, e você entra nesse processo de santificação. E quando Jesus voltar, então você vai ser transformado. Então as pessoas hoje dizem assim: eu tive um encontro com Jesus e fui transformado. Ele não foi transformado, porque ele continua sendo a mesma pessoa. Nós vamos ser transformados quando Jesus voltar. Nós vamos ser transformados de uma pessoa corrupta. Quando eu falo corrupta, não é porque é ladrão, passa tudo para trás. De uma pessoa pecadora para uma pessoa que o pecado não faz mais parte da sua vida. Não existe mais desejo nenhum. Nós vamos voltar à natureza original do homem, de Adão, antes do pecado, sem desejo de pecado, sem essas emoções, sem alguns sentimentos que nós temos. Então, ódio, inveja, raiva, essas coisas que passou a existir após o pecado, ele deixa de existir em nós. Então, nós somos transformados e nós vamos ser a semelhança de Cristo Jesus. Então, quando se trata desses assuntos, as pessoas perguntam o seguinte: é muito comum as pessoas dizerem assim: olha, e o Velho Testamento, como que existia graça no Velho Testamento? Era um sistema diferente. Nós vivemos hoje no tempo da graça, o Velho Testamento vivia no tempo da lei. Você já viu esse questionamento? Você concorda com esse questionamento? No Velho Testamento não existia graça, era lei, era dente por dente, olho por olho. Isso aí é uma outra história, é um outro contexto, tá? O contexto de dente por dente, olho por olho era outra coisa, não tinha nada a ver com salvação. Então, mas com diz respeito à salvação, existia graça, sim. Por exemplo, a Bíblia diz que Abraão achou graça diante de Deus. Isso foi-lhe imputado. A Bíblia diz que quando Deus foi destruir o mundo pela primeira vez, com o dilúvio, ele olha para a terra e diz que ele só viu maldade no coração dos homens. Não foi assim? Está lá em Gênesis capítulo 6, verso 11. Só viu maldade. Mas de repente ele olhou melhor e ele achou graça. Não viu pessoa, ele achou graça em uma pessoa. Quem era essa pessoa? Noé. E aí ele define Noé como uma pessoa íntegra. Como é que é? Você lembra aí, não? Íntegra, reta. Vamos lá, vamos ler o texto. Vamos ler o texto. Vamos ler o texto porque fica mais fácil. Vamos lá. Gênesis. Jó, é verdade, é Jó. Desviado do mal. Vamos lá, Gênesis capítulo 11. Jó é que era íntegro, reto, temente a Deus e desviasse do mal, né? Gênesis capítulo 6, capítulo 6, verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra
E eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência. É o Está lá em 6:8. 6:8, é isso mesmo, já vi aqui. Porém, verso 8, né? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E aí aqui conta a história de Noé, que é o que nós estávamos falando aqui. Então, Noé achou graça. O que Noé fez para achar graça aos olhos de Deus? O que Noé fez para ser salvo? O que Noé fez para ser salvo aqui? No verso 9 fala que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e andava com Deus. E andava com Deus, né? Noé, na verdade, basicamente, se você for definir, ele andava com Deus. Ele era temente a Deus, mas, veja, ele estava no meio do pacote. Mas Deus disse que resolveu salvar Jó. Jó fez alguma coisa para Deus salvar ele? Sim ou não? Você está falando de Jó ou de Noé? De Noé. Vocês não trabalham com Jó, hein? Vamos lá. Depois você não publica esse vídeo aí. O que acontece? É Noé agora, né? Noé fez alguma coisa? Obedeceu a Deus, né? Não, o texto 8, lê o texto 8, verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então, se você for ler o contexto, a partir do verso 6, diz que Deus resolve destruir a terra, porque a terra estava cheia de violência. E a partir do verso 11, ele começa a dizer para Noé como que vai ser, por que ele faz aquilo. Mas, a princípio, o que a Bíblia diz? Que Deus achou graça aos olhos de Noé. E resolveu salvar Noé. Noé fez alguma coisa? Sim ou não? Não fez. Simplesmente Deus falou assim: eu me agradei de Noé e vou salvar ele. Só que existia algo em Noé. O que ele era? Ele era um homem temente a Deus, que andava com Deus e desviava-se do mal. Era um homem íntegro, a Bíblia diz aí. Justo. Então, diante de tudo, Deus só encontrou em Noé. Na verdade, não é que ele só encontrou em Noé. Na verdade, a Bíblia diz, se você for ler a história da redenção, diz que existiam muitas pessoas ali, na época de Noé, inclusive, acho que o vô dele, o bisavô dele, não sei se era Matusalém, trabalhou na construção da arca, morreu 1 ano antes do dilúvio. E muitos outros ali trabalhou na construção da arca e morreu. Enoque, ele era o bisavô, né? E morreu 1 ano antes. E muitos outros, o livro de História da Redenção diz que muitos outros que trabalharam na arca, eles foram salvos. Então não só tinha gente ruim naquela época. Mas diante daquela multidão, Deus falou assim: Noé, eu vou escolher você para um plano diferente. E aí Noé, no momento que ele aceitou essa graça, ele passou a fazer algo. Então ele não fez antes, ele fez depois. O que ele fez? Ele começou a trabalhar no que ia levar ele realmente à salvação. E aí você vê que ele começa a construir uma arca. Primeiro que Deus fala para ele uma coisa que era loucura, ninguém sabia, ninguém acreditava naquilo. Então veja, ele teve fé. E mesmo ele achando graça aos olhos de Deus, se ele não tem fé para construir a arca, com certeza ele não seria salvo, porque a salvação é o quê? É de graça. A salvação, ela é de graça, mas existe a minha parte de aceitar ela. E Deus falou assim: você aceita a salvação? Sim. Então tá bom, então você vai fazer isso. Mas antes de ele fazer, Deus já tinha oferecido a ele a salvação. Então a salvação é um dom de Deus, é Deus que dá. Não é eu que tenho, nem é eu que faço. A salvação é um dom de Deus. Agora, se eu vou aceitar ou não, aí isso define nas minhas atitudes. Por exemplo, hoje não tem arca para você fazer. Mas existem princípios de que Deus diz assim: se você fizer isso, mostra que você o quê? Aceitou a salvação.
aceitou a graça que eu te faço, que eu te estendo. Então Deus estendeu a graça para Noé, falou assim: você aceita? Sim, aceita. Então você vai fazer isso, para mostrar para todo mundo que você vai ser salvo, ou que você já está salvo. Então vamos lá. Como que se definia a graça no Velho Testamento? Era através da lei ou não? Bora lá no Velho Testamento ler algum texto. Vamos lá. Gênesis 6, verso 8, é o primeiro texto que nós já lemos aí. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé não fez nada. Deus resolveu salvar Noé. Deus deu a graça a Noé. Outro homem. Vamos lá. Gênesis capítulo 15, verso 6. Gênesis 15, verso 6. Aí Abraão, né? 15 a 6. Diz o seguinte: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Então, aqui, ele creu. Quem que é ele? É Abraão. Ele creu no Senhor. Isso foi lhe imputado como justiça. Ele foi justificado. Ele foi considerado uma pessoa justa e pai da fé. Agora, veja que Abraão, ele creu. Então, tem aqui uma diferença entre Abraão e Noé, sim ou não? Tem ou não? Tem uma diferença entre Abraão e Noé? Existe ou não? Sim ou não? Não existe nenhuma diferença. O problema é que está invertido a palavra. Então, Deus salva Noé e ele crê. Aqui Abraão creu e é justificado. Então só está invertido. Noé não creu. Ele recebe a primeira graça. E aí o texto diz que ele creu. Como é que eu defino que ele creu? Porque ele se envolve no plano. Ele acredita e faz o que Deus manda. Já aqui Abraão diz que ele creu e depois ele fez. Então ele creu e foi justificado. Então os dois eles estão igual, só muda a palavra. Abraão ele creu e foi imputado como justiça. E Noé ele foi agraciado e depois ele creu no que Deus falou. Faz a arca. Então ambos existem as duas coisas, a graça e a fé. Porque a graça de Deus chegou até Noé, e aí a fé de Noé fez com que ele construísse a arca, mesmo sendo contrária a tudo que o povo pensava. Aqui, Abraão, ele teve fé. A Bíblia inverte, mas na verdade a sequência é a mesma. Ele teve fé e saiu da parentesca dele lá. Saiu do meio do povo dele. Deus chama ele e ele tem fé e vai. E só porque ele teve fé, a Bíblia diz que isso foi imputado por justiça. Então, existem dois pontos fundamentais na salvação. A primeira é o quê? Começa em Noé. A primeira é o quê? Não é à toa que Noé vem primeiro, e é a graça. Certo? Noé começa com a graça. Abraão começa com a... Então tem dois pontos fundamentais para a salvação: a graça e a fé. Eu posso ter a graça de Deus, mas se não existir a fé, eu não vou ser salvo. Então tem que ter a graça e tem que ter a graça é o dom de Deus que Ele oferece a mim, não tem como ser pago. E a fé é o meu ato de aceitar ou acreditar. Mas que fé é essa? Que fé é essa? Vai lá em Hebreus que você vai ver que fé é essa. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11.
verso 6. Não, verso 1. A fé é a certeza das coisas que não se... Você espera. A fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fato que não se vê. Ou seja, a fé é a certeza de uma coisa que você espera que não existe. Você não sabe, não viu, não tem certeza nenhuma, mas você tem certeza no seu coração que isso é real. Por exemplo, Deus, você já viu Deus? Mas Deus existe. Você crê que Deus existe? É esse tipo de fé. Você ter a certeza que Deus existe sem ter nenhuma garantia disso. Agora, sem essa fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem essa fé é impossível haver salvação. A fé de você crer que a sua salvação depende unicamente da morte de outro, de Cristo Jesus. Então, era assim que era visto no Velho Testamento a graça. A graça era algo, era um dom imerecível. Era algo que você recebia sem ter direito, sem ter nem mesmo... E aí a fé era você acreditar nisso sem ter certeza nenhuma garantia. Olha o outro texto aí. Salmo 6, verso 4. Vamos ler alguns textos aqui no Velho Testamento, só para nós concluir essa questão de como que era vista a fé, ou a graça no Antigo Testamento, já que muitas pessoas dizem que nós vivemos no tempo da graça e o povo do Antigo Testamento vivia na lei. Salmo 6, 4. Eu vou pedir para você ler aí, alguém lê? Salmo 6, 4. Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Benignidade, ainda algumas outras traduções estava salva-me pela tua graça. Então, benignidade e graça é a bondade de Deus, tá? Então o salmista diz: salva-me, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua benignidade. Então, só um meio de salvação é através da bondade de Deus, da graça de Cristo Jesus. Olha outro texto aí. Isso é no Velho Testamento, tá? O salmista também ainda continua no verso 13, no capítulo 13. Vai lá em Salmo 13. Salmo 13, verso 5. Salmo 13, 5. Se alguém achou, pode ler. O tempo voa. Perante a mim, confio na tua graça. Regozija-se no meu coração, na tua salvação. Então, é Davi, né? Pela narração é Davi. Deixa eu ver aqui. Davi, ele diz o seguinte: quanto a mim, eu confio na tua graça. E a minha salvação está na tua mão. Então, Davi, ele já diz o seguinte, que ele crê que ele é salvo, inclusive dos seus inimigos, pela graça de Cristo Jesus. E não há outra salvação a não ser através da graça. Olha, Salmo 86, verso 15. Salmo 86, 15. Diz aqui, olha, mas tu, Senhor, és Deus paciente, compassivo, cheio de graça, paciente, grande em misericórdia e em verdade. Então a Bíblia diz que Deus, ele é cheio de graça e grande em misericórdia, ele é paciente. Então é a graça de Cristo que salvava, que justificava no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, como que o Novo Testamento ele expressa a salvação? O Velho Testamento mostra em 2 pontos crucial que a salvação, ela é assim, não existe, simplesmente Deus falou assim: vou salvar Noé. Todos estavam no meio do pacote. E não vejo, a Bíblia não fala de Noé antes de Deus tomar essa decisão. Após Deus falar, eu vou salvar Noé, é que a Bíblia passa a falar de Noé.
Podia falar assim, Noé era uma pessoa... Fala de Enoque, né, que andou com Deus, até um dia que Deus chamou ele para ir para casa, né? Então desapareceu, Deus levou Enoque. A Bíblia fala de Enoque andou com Deus. A Bíblia não fala de Moisés. A partir do momento que Deus fala assim, ó, eu vou destruir esse mundo, porque esse mundo só tem violência, vou destruir tudo, porque o meu coração chega pesado quando eu olho para esse mundo. Aí ele fala assim, mas eu vou salvar Noé. Aí a Bíblia diz, ele salvou Noé porque Noé era um homem justo, temente a Deus, andava com Deus. E aí você vê que a única coisa que Noé fazia era andar com Deus. Ele andava com Deus e ele era diferente. Só que existem outras pessoas que também andavam com Deus naquela época e que foram salvos, mas não do dilúvio, porque o dilúvio foi depois deles, tá? Então esses dois pontos mostram que a graça de Deus e nada mais foi quem salvou esses dois homens, Noé, e no caso de Abraão ele não foi salvo, mas mostra que ele foi justificado porque ele teve fé em Deus, ele confiou em Deus. Então confiar no Senhor é a única maneira que nós temos de salvação, confiar no Senhor, confiar em Deus e nada mais. Então, quando você confia no Senhor, você pode dormir em paz. Inclusive, Davi já diz, eu deito e logo pego no sono, porque ele está em paz com Deus. Vamos lá, o Novo Testamento, como é que ele define a graça ou a salvação? Efésios capítulo 2, verso 8. Nós vamos acelerar aqui para nós tentar terminar dentro do horário, tá? Efésios capítulo 2, verso 8. Aí diz o seguinte, que nós, agora é nossa geração, tá? É nossa época. Nós somos salvos pelo quê? Pelo quê? Não pela fé. Vamos deixar todo mundo achar. Romanos, deixa eu ajudar aqui, Aparecido. Efésios, peraí. Tu tá em Coríntios? Tá bem aqui assim, ó. Bem pertinho, depois de Coríntios, tá? Tu tá onde agora? Eu tô sem óculos, não tô enxergando. Vai enxergando aí por mim. Aqui é Efésios, tá? Efésios 2, 8. Diz aí que nós somos salvos pelo quê? Pela graça. Então veja, começa de novo, lá em Moisés, ó. Noé. E depois vem para Abraão, mediante o quê? A fé. Então, a mesma definição de salvação no Velho Testamento é a definição de salvação no Novo Testamento. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então veja que tanto a graça quanto a fé, ele é um dom de Deus. Eu não vou no supermercado e falo assim, nossa, hoje eu estou fraquinho, eu vou lá comprar uma pilha para me botar fé. Não existe isso. Como é que você adquire fé? A lição desse trimestre está falando que os crisóis, as dificuldades, as decepções da vida, ela nos dá experiência, ela nos vai nos fortalecendo. Quando você chega no túnel que não vê saída, que você não tem mais para onde ir, Jesus opera. E você vê Jesus operando em seu favor e isso fortalece a sua fé. E sua fé vai sendo fortalecida a tal ponto de que o mundo está caindo e você está dizendo, meu Senhor vive e por fim eu o verei. Entendeu? Isso é fé. E essa fé que faz com que eu acredite na graça de Cristo Jesus. É isso que faz com que eu acredite que eu ressuscitarei, que eu serei transformado, que eu irei morar num novo lar. É tudo fantasia isso se você não tiver fé. Se você não tiver fé, isso aí é fantasia. É um louco dizendo para você, você tem um novo céu, uma nova terra. Isso só faz sentido na sua vida se você tiver
fé. É por isso que a graça, ela nos salva mediante a fé. Então veja que é a mesma definição do Velho Testamento: graça e fé. Noé e Abraão. Abraão diz que ele é o pai da fé, inclusive. Vamos lá então, mais um texto. Romanos 3, verso 24. Um pouquinho para trás, tá? Quem está aí, volta 2 livros. É antes de Coríntios, tá? É pouquinhos livros. Romanos 3, verso 24. 24. Eu quero ler o 23, porque o 23 ele afirma que não existe salvação, tá? Pelos nossos méritos. Ele diz assim que pelos nossos méritos, por mais bom que eu seja, eu estou condenado. Romanos capítulo 3, verso 23. Diz assim, ó: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, sem a graça de Deus, todos estão condenados. Inclusive, o capítulo 26 diz que o salário do pecado é a morte. Aí ele afirma que o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna em Cristo Jesus. Então vamos ler o verso 24, que é o que eu falei para você. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos salvos mediante a graça de Cristo Jesus. Nós somos justificados através da graça de Cristo Jesus. E a sua fé precisa de existir para acreditar nisso. Então, nós somos salvos unicamente pela graça. Nada que eu faça ou que eu deixe de fazer. Por exemplo, eu tenho a plena certeza que as minhas falhas de caráter não me tiram do céu. Eu tenho a plena certeza que se eu der um deslize aí, fizer qualquer tipo de pecado, eu não perco a salvação por causa disso. Eu tenho a plena certeza. Mas por que então eu não peco? Porque a própria Bíblia diz em Romanos capítulo 7, eu vou ler o texto. Vem surgindo os textos aí, e aí você vai ter que... Vai lá, Romanos 7, acho que é 6. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui, porque senão... porque onde abundou a graça, superabundou a salário do pecado, superabundou, deixa eu achar aqui, a escravidão, Romanos 6, que diremos, cadê 7, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, verso... Espera aí que eu já achei aqui. Eu quero, onde abundou a graça, superabundou. Isso aí não é Mateus? Não, que Mateus, gente. Me acha aí alguém. A lei e o pecado. É Romanos capítulo... Será já achar aqui, ó. A gente vai criando problema pra gente mesmo, hein? Porque onde abundou a graça, superabundou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tá? Achei. Romanos 6,15. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é isso mesmo, Bruno. Deixa eu achar só para mim. Esse texto aqui, Bruno, ele é bom, mas o texto que eu quero é o que diz assim: que diremos, que fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí ele faz uma pergunta assim:
Então, nós continuamos pecando para que a graça de Deus seja abundante em nós. Eu estou lendo o texto na íntegra. Aí, Paulo diz assim, de modo nenhum. Como que nós iremos continuar pecando, sendo que já fomos livres do pecado? Então, assim... Esse é 5:20, não é? É isso aí? 5:20? Então, vamos lá. Vamos ler. Eu estou confiando em vocês. Estou lendo o texto aqui. Eu sei que é Romanos pertinho. Vamos lá. 20. É isso aqui mesmo. Verso 19, tá? Esse texto aqui, ele está falando da desobediência de Adão, e pela desobediência de Adão veio o pecado, e com o pecado a morte passou a todo homem, e por isso que todos morrem. E aí ele diz que pela desobediência de um só homem veio essas maldições, e assim pela obediência de um só homem também virá então a graça e a salvação. Aí o verso 19 diz o seguinte, verso 5:19, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, e assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos, sobreveio a lei para que houvesse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como com o pecado reinou pela morte, assim também reine a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Cristo nosso Senhor, nosso Senhor. Aí o verso 6, ele continua dizendo assim, que diremos, pois, permanecemos no pecado, para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então, o que o texto está dizendo assim, aqui? Uma vez que você aceitou essa graça de Cristo, você não pode viver da mesma forma que você vivia. Isso aconteceu com Noé, aconteceu com Abraão, e tem que acontecer com eu e você. Então, o fato de Noé fazer a arca, não quer dizer que ele fez a arca para ele salvar. Deus já tinha salvado ele. O fato de Abraão, eu falei Noé, né? Eu falei Abraão. Noé fazer a arca, não quer dizer que ele fez a arca para ele ser salvo. Muito pelo contrário. Deus mandou ele fazer a arca para salvar quem? Os animais, as outras pessoas que quisessem entrar, e falou assim, vai pregando aí. Então a Bíblia não fala assim, ó, faz uma arca para você ser salvo. Ele fala assim, faz então isso aqui, porque o meu propósito não é só salvar você. Eu tenho os animais que eu quero salvar, já que eu vou salvar você, eu quero ter continuidade. Então tem que salvar as espécies. E aí o fato de Deus ter chamado ele, então agora ele se envolve no plano de Deus. Ele se envolve no plano de Deus. A mesma coisa acontece com Abraão. Na hora que Deus chama Abraão ele aceita se envolver também no plano de Deus, na aliança de Deus, no plano de Deus. Da mesma forma eu e você, na hora que nós aceitamos Jesus e a graça de Jesus, nós precisamos nos envolver no plano de Deus. E quando você se envolve no plano de Deus, você está guardando os mandamentos, você é uma pessoa diferente. Não é porque você está fazendo isso para ser salvo, muito pelo contrário. Se você está fazendo isso para ser salvo, você está fazendo da maneira errada. Você está igual aquele jovem que estava guardando os mandamentos para ser salvo, e não tinha sentido, porque nem ele mesmo tinha a convicção que estava salvo. E uma pessoa que aceita Cristo como Senhor e Salvador, ele tem a convicção que está salvo. E aí é por isso que ele faz algumas loucuras. Ele começa a guardar os mandamentos, ele começa a deixar de trabalhar no sábado, ele começa a fazer um monte de coisa que para o mundo é loucura. Mas não é porque ele está louco, é porque a convicção dele é que a graça de Cristo é maior do que tudo isso. E aí ele começa a mudar, e aí ele entra no processo de santificação, e ele começa a eliminar algumas coisas da vida dele. Mas não é porque
eliminando isso ele vai ser salvo. Ele tem a convicção que não é isso. Mas ele faz porque agora faz parte da natureza dele. E essas coisas. Jesus falou assim, quando Pilatos perguntou para Jesus, ele falou assim, você é rei? Ele falou assim, tu dizes, e eu sou. E aí ele falou assim, então cadê o seu súdito? Ele falou, mas é porque meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos estavam realmente aqui lutando por mim, batalhando por mim. Mas meu reino não é desse mundo. Então nós vivemos neste mundo, mas a nossa esperança, os nossos olhos estão em outra dimensão. Nós estamos aqui, a Bíblia diz que nós estamos aqui como peregrino. Estamos aqui apenas de passagem. E aí, a graça de Cristo, ela é real em nossas vidas. 1 João capítulo 5, verso 11 e 12. Primeiro João capítulo 5, 11 e 12. 5, verso 11 e 12. Diz assim, olha, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta é a vida eterna. Não, e esta vida está no Filho, no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho não tem a vida. Então, o que é que eu preciso para ser salvo? O que é que eu preciso ter salvo para ser salvo? Ter o Filho. Ter o Filho, Jesus. Agora, se você está com Jesus, se você tem Jesus no seu coração, as coisas, os seus hábitos mudam, naturalmente, seus hábitos mudam, sua maneira de falar muda, sua maneira de pensar muda, tudo muda. E a pessoa que não entende isso, eu tenho um estudo que eu estava dando esses dias, e Paulo diz o seguinte, que as coisas de Deus para o homem comum é loucura. E é loucura mesmo, porque assim, elas não vão entender. Aí elas vão começar a dizer que você está fazendo isso para você ser salvo, e começa a chamar você de legalista. E na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ela não entende, você tem que ter paciência com essas pessoas, que elas não entendem, elas não sabem. Elas estão vivendo anos-luz atrasados de você. Você já conseguiu entender, aceitou Jesus, vive uma outra vida, uma outra realidade. E aí a pessoa diz, você está fazendo isso, quer ser salvo, você vai ser salvo. Não adianta nem discutir. Não sou eu que vivo mais, é Jesus. Exatamente. Aquele que tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Nós somos salvos mediante a graça de Cristo Jesus. Eu quero ler aqui outro texto com você, Romanos não, vou direto para Hebreus, capítulo 9, verso 22. Romanos, volta um pouquinho aí. Romanos não, desculpa, gente, eu estou falando Romanos e Hebreus, tá? É que vai ter Romanos logo depois. 9:22? Hebreus 9, 22. Nove 22, está escrito assim, olha, pois, eu estou lendo o 8 aqui, 9, 22, diz assim, olha, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então, aqui está dizendo que a lei de Deus, praticamente toda lei, ela exige sangue, tá? Tanto que a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, quando você peca, você transgride a lei. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Tem que morrer, alguém tem que morrer. E quem que morreu no meu lugar e no seu lugar? Jesus. Então, no Velho Testamento, existia uma didática ali, um sistema de ensino, que era o seguinte: quando você pecava, alguém morria. E aí, para não morrer, você não morrer, morria um cordeiro, um ser ali no seu lugar.
todo esse ser que morria, ele representava o verdadeiro Cordeiro, que João, quando enxerga Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele simbolizava, todos aqueles animais que morriam, simbolizava Jesus que um dia realmente morreria. E esse sacrifício, ele era suficiente para redimir e nos purificar de todo pecado. Agora, olha o que Jesus fez. Romanos, volta lá em Romanos, capítulo 8. Esse é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia. Capítulo 5, na verdade. Romanos, capítulo 5, verso 8. Eu gosto de ler até o 10. Aqui está mandando ler só até o 8. Eu gosto de ler até o 10. Porque mostra ali, de fato, o que Jesus fez por mim e por você. Romanos, capítulo 5, verso 8. Diz assim: mas Deus prova o seu amor para com... pelo fato de ter Cristo morrido por nós, nós sendo ainda... Então, nós sendo ainda pecadores, então Jesus, ele nos justifica. E aí, quando Jesus morre por mim e por você, e você aceita essa graça de Cristo, essa justiça de Cristo, você deixa de ser pecador. Agora, não. Você entra num outro processo, que é o processo de santificação, e de fato, quando Jesus voltar nas nuvens do céu, você deixa sim de ser pecador, mediante a graça de Cristo Jesus. Agora, olha, o texto continua dizendo assim, olha: logo muito mais agora, sendo justificado, tá vendo? Ó? Nós somos hoje justificados, nós somos justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos. Então Jesus, ele veio nos justificar, nos reconciliar, porque a Bíblia diz que nós éramos rebeldes, nós éramos inimigos de Deus. Nós vivíamos cada um para o seu próprio lugar, pelos seus próprios caminhos. E a graça de Cristo nos alcançou e nos salvou mediante a sua morte. Então existe dentro do plano de salvação, só existe duas coisas que realmente faz sentido. É a graça de Cristo e a fé do ser humano. A graça de Cristo, que ela é oferecida a mim, e a fé que eu aceito e creio que eu sou justificado. Porque vamos dizer que você vai numa audiência. Você chega lá na audiência sem advogado, sem conhecimento nenhum de causa. Que chance você tem? Nenhuma. Você já vai estar perdido ali, porque você não sabe nem responder. E aliás, se você chegar numa audiência, se você quiser fazer a sua própria defesa, você até pode, mas você não tem mais direito de recorrer. Perdeu, já era. E aí, a nossa causa estava perdida. Não tinha jeito. Mas agora eu creio em Jesus, que Ele pode me resolver a minha situação. Satanás, ele diz assim, ó, pecou. Primeiro ele diz, não, certamente não morrerás. Depois ele diz, não, pecou, tem que morrer. Chegou Jesus para ressuscitar o corpo de... Me ajuda aí. Agora para não errar. De Moisés, né? E ele não queria que ressuscitasse. Falou, não. Como vai ressuscitar? Não existe isso. Não tem. Ele pecou, como é que vai ressuscitar? E de fato, não tinha direito de ressuscitar, porque Jesus não tinha morrido ainda. Então ele não era justificado. E aí Deus ali, Jesus nem questiona, fala assim, ó, que o Senhor te repreenda. E aí, se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, a causa de Moisés estava perdida. A causa de Enoque estava perdida. A causa de Elias estava perdida. Lá, por que aparece Moisés e Elias lá no Monte da Transfiguração? Eu não sei o que, a Bíblia não diz o que ele fala, mas certamente ele falou, Senhor, ó, aguenta aí firme, porque senão no canto nós estamos está muito bom. Se você não for até o fim, nós vamos ter que voltar. E nós já estamos vivendo a glória. Agora,
uma vez alguém falou assim, quando você é pobre e rica, é fácil. Agora, quando você é rico e fica pobre, aí a coisa não é fácil, não. E aí, era exatamente isso que Elias e Moisés talvez tenham dizendo a Jesus, Senhor, nós estamos na glória. Nós já experimentamos o que o Senhor tem para nós, o que olho jamais viu e ouvido jamais ouviu, mas nós conhecemos. Agora, se o Senhor não suportar a cruz, infelizmente, nós vamos ter que voltar. E vai ser triste. Você estava conversando com Jesus, era isso, né? Com certeza, com certeza. Você não tem dúvida que era isso. É homens que aceitaram a graça de Cristo, foram transladados, um ressuscitado, outro transladado, e agora eles estão em risco. O que está em risco ali é a salvação deles. E eles voltam para conversar com Jesus. E pedir, Senhor, vai até o fim, suporta, vai. Nós estamos vendo aqui, mas olha, eu merecia morrer no seu lugar. Eu merecia porque eu pequei, mas eu já experimentei a graça, eu já estou vivendo na glória, então eu sei o quanto vai ser triste voltar e ter que sofrer isso que você está sofrendo. E eu tenho certeza que era isso que eles estavam conversando com Jesus. E agora, veja, só esses dois pontos importam para mim e para a sua salvação: a graça de Cristo e a sua fé. Mas aí você precisa de dar alguns passos na sua vida de santificação. Primeiro passo é aceitar essa graça de Cristo Jesus, aceitar ela, ter convicção dela em sua vida. E olha, não importa o que acontecer na sua vida, se você vai de repente sair daqui e meter a mão na cara de alguém aí, e de repente Satanás fala assim, olha que crente você é, brigando no meio da rua. Não importa, isso não te tira, a graça de Cristo é muito maior do que isso. A Bíblia diz que ela abunda sobre todas as coisas. Não importa se Satanás vai te levar no fundo do poço e vai convencer a você que você não vale nada, não importa. O que importa é a graça de Cristo, que é muito maior que isso. Tem um hino que fala assim, que se o céu se transformasse em papel e o mar se transformasse em tinta, acabaria a água do mar. E o céu não era o suficiente para conter o amor que Cristo tem por mim e por você. Então, nós só iremos se perder se nós não acreditar nessa graça. E aí você precisa desenvolver fé. Ao aceitar Jesus, você precisa entrar num processo de santificação para que a sua fé possa ser fortalecida. E aí você precisa de crer, você precisa reconhecer que você é pecador e que, como pecador, a sua justiça não basta, não é suficiente, por mais justo que você seja. E aí você precisa se arrepender, confessar. Todas as pessoas cegam a Jesus, Jesus diz assim, cadê aqueles que te condenam? Cadê? Não tem nenhum, Senhor. Nem eu te condeno. Mas vai e não peques mais. Vá, mude de vida. Aceite a minha graça e mude de atitude. Que Deus seja louvado na sua e na minha vida, que nós possamos realmente crer na graça de Cristo Jesus. O resto é consequência do quanto você crê na graça de Cristo Jesus. Quer ver um exemplo? Não importa se você transgredir o sábado que vem, se você não vir na igreja, não importa, isso não quer dizer que você vai ser condenado. O que quer dizer é que a sua fé, ela ainda não é o suficiente. Por exemplo, eu não transgrido, eu não faço isso, não tenho nenhuma vantagem sobre você. A diferença é que a minha fé, ela está um pouco mais madura do que a sua. Ou a sua está um pouco mais madura do que a minha. Mas a graça de Cristo, ela aperfeiçoa eu e você. E no momento que essa graça vai sendo fortalecida dentro do seu coração, você vai ficando uma pessoa mais forte. Os problemas, eles param
Eles não param de existir, mas você vai passando por eles com mais facilidade. Você que antes, qualquer coisa, você se desanimar, você já não se desanima mais. Você que de repente tinha um vício, você já, pela graça de Cristo, você eliminou o vício. Isso é relacionamento. A graça é o que importa. Ela tem que abundar em nossas vidas. Agora, quando a graça de Cristo existe em minha vida, eu preciso olhar para a cruz. E a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 6, verso 4, que cada vez que nós pecamos, nós crucificamos outra vez Cristo Jesus. E aí você precisa olhar para a cruz e dizer: Senhor, mais uma vez eu te negando, mais uma vez eu pecando, me perdoe. E a graça vai ser cada vez mais abundante em sua vida. E você vai eliminando, vai parando, até um dia que você deixa de ser pecadeiro. Você continua só pecador, mas não praticante do pecado. E quando Jesus voltar, você vai ser transformado para a honra e glória do nome dele. Amém? Que Deus seja louvado. Vamos ficar em pé para nós fazer uma oração? Nós vamos terminar com a oração, porque eu já estourei o tempo. Querido Deus, nós te louvamos porque a tua graça, ela é maior que todas as coisas. A graça de Jesus, a Bíblia diz que ela é maior que o mar, maior que o céu. E ao olhar para nós não merecemos coisa alguma, porque nós éramos inimigos, nós continuamos sendo rebeldes. Às vezes nós somos rebeldes contra os ensinamentos da tua palavra, nós somos rebeldes contra os seus mandamentos, nós somos rebeldes, nós somos por natureza pecadores e rebeldes. Mas mesmo assim a sua graça nos alcançou. E nós pedimos nessa noite fé, para que nós possamos não só aceitar essa graça, mas valorizar o sacrifício de Cristo Jesus todos os dias em nossas vidas. Que o sacrifício de Cristo não seja em vão nas nossas vidas, mas tenha o poder de nos salvar, nos purificar e nos limpar de todos os pecados. Se porventura, ó Pai, estamos ainda fracos, engateando e caindo, ajuda-nos a nos levantar e viver uma vida plena ao teu lado, obedecendo os seus princípios, seus mandamentos, não porque isso vai nos levar à salvação, mas por amor àquilo que o Senhor já fez por mim e por cada um de nós aqui. Dá-nos uma semana na tua graça e na tua proteção, nós te oramos por Jesus. Amém. Que Deus abençoe, uma boa noite, uma boa semana, né? Porque o final de semana já acabou.